como agradar a Deus. Temos o desejo de agradar, de servir a Deus, mas sempre estamos fazendo as coisas contrárias. Isso é normal, por causa da nossa natureza humana. E por esse motivo o apóstolo Paulo chegou a dizer, vamos ler aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, e o versículo de número 19, que diz o seguinte: pois o que faço não é o bem que quero fazer, mas o mal que não quero fazer, esse de contínuo faço. Isso ele queria dizer que ele estava com desejo de fazer o bem, mas sempre estava praticando coisas erradas. Da mesma sorte, nós somos assim. Em cada ser humano vem o desejo de agradar a Deus, e quando isso acontece, aí vem aquela luta espiritual, aquela luta no interior da alma de cada um, e começamos às vezes a duvidar, a padecer na jornada, a olhar para alvos, para direção que não é de Deus. Esse é o nosso dilema. E só mediante o Evangelho, a reflexão da palavra, é que vamos andar em espírito e verdade, andar em novidade de vida. Embora cada dia surja aí uma nova invenção para ofender a Deus. Aí há pouco falava aqui, né? Muitas igrejas que estão se levantando com o nome das outras para confundir. Quando nós vamos analisar, averiguar, as pessoas não têm passado por um crivo pastoral, não têm passado por um seminário, e não têm passado muitas vezes pela consagração, e tomam conta aí da obra de Deus e começa a fazer errado. Isso tem desagradado ao Senhor. E são muitas as invenções que estamos sofrendo na atualidade, como tenho falado, a falsa religião, a mentira do diabo. Mentira do diabo porque nós falamos a verdade a cada instante, a cada minuto, e é mais fácil, é mais tendencioso as pessoas ouvirem a mentira do diabo do que a verdade única de Deus, a verdade absoluta do Senhor, que não muda. E para trabalhar também os artefatos, né, as ferramentas do diabo, como as revistas pornográficas, a pornografia na internet, armas de fogo. Arma de fogo, para quem não é militar, é o artefato do diabo para pecar. O que quer um cidadão de bem, aí com a arma e tal, não é legal. Deve ser aqueles que andam em medida de segurança ou na malha da justiça. Esse aí que trabalha como na justiça, como tem falado, juízes, advogados, promotores, porque trabalham em uma área difícil, esses têm o seu privilégio. Contudo, uma pessoa como o irmão Robson não deve estar andando armado, não tem para quê, nem porquê. Então são artefatos do diabo, embora a Constituição diga, então, embora você tenha o direito, mas devemos tirar aquelas coisas que podem nos levar à destruição. E se fôssemos falar, são tantas coisas que têm tirado o alvo, têm tirado o homem do caminho certo para fazer o que é errado. Daí o motivo que o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, e o versículo de número 29, fez a seguinte citação: eis aqui, tão somente achei que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias, invenções. Deus fez um homem íntegro, completo, reto. E aí ele começa na falsa religião, mentira do diabo, artefatos do diabo e muitas outras ações que têm levado o ser humano à destruição. Então, nós temos que observar como estamos andando na presença de Deus, ou se estamos andando fora da presença de Deus, para ver se realmente estamos dando frutos dignos de arrependimento. De uma coisa eu tenho certeza: todo ser humano, ele tem vontade de agradar a Deus. Ora, nós sentimos a vontade, o desejo de agradar aos nossos filhos, nosso papai, nossa mamãe, os colegas aí de trabalho, os amigos. Sentimos aí aquela vontade de ser agradável, ser flexível e bom para as pessoas. Isso aí está
na natureza de uma pessoa que é boa, que quer o bem. E quando se refere a Deus, todo ser humano tem aquela vontade, tem aquele desejo. Eu sou de Deus, eu quero andar na presença de Deus, eu quero servir a Deus. Porém, é um verdadeiro desafio que pode ser quebrado diante ou mediante ou com a ajuda do sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus e a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Com a Bíblia tudo, sem a Bíblia nada. Então não adianta trabalharmos, andarmos em livros aí de filosofia, livros de psicologia, de psicoanálise, de sociologia. Pode até parecer bom, mas a Bíblia tem para tudo e para todos. Esses outros são só adjuntos que vão ajudar, que vão assim dar um certo toque. Contudo, para agradar a Deus é viver na palavra. E quando fala em desagradar a Deus, o que é normal, lembro-me que nos anos 60, embora não seja a minha época, nessa época não era nascido, mas temos os livros, os jornais aí que contam a euforia das pessoas dos anos 60, quando diziam que Deus havia morrido. Quem é mais antigo lembra disso, anos 60, era aquela história, Deus morreu. E também a inexistência do diabo, observe bem, diziam que Deus morreu e que o diabo não existia. Porém, no começar das décadas dos anos 70, ali já estava com a existência humana, já entendia alguma coisa. Na década do ano 60, verificou-se que Deus nunca morreu. Aqueles mesmos que diziam que Deus já morreu, agora estavam dizendo, olha, Deus está vivo, Deus nunca morreu. Graças a Deus que mudaram de opinião, de posição. E diziam também que realmente o diabo existe. Eu percebo bem que idiotice, que falta de Bíblia, que falta de conhecimento teológico, imaginar que Deus morreu. Então, nessa época, nós vemos aí quem estuda história e as outras cadeiras universitárias que tem relação com isso, até mesmo em outros cursos, percebe que surgiu o movimento hippie, o movimento das pessoas sujas de cabelo grande aí, vivendo nas calçadas, fazendo pulseira, vivendo feito bicho, não tinha dignidade. A deliberação das drogas foi tipo dos Beatles, dos Monkeys e outras bandas que começaram a desagradar a Deus, e muitos entraram por esse caminho. E início ali de Jânio Quadro, de Juscelino Kubitschek, crise no Brasil, ditadura e o bipartidarismo estava acontecendo, deliberação sexual, apostatação da fé, tudo isso aí por quê? Porque as pessoas achando que Deus havia morrido, a coisa já começou errada aí. Dizer que Deus morreu, então achando que Deus não existia, pensava que poderia fazer tudo. Então uma classe começou a mover a outra e foi confusão, foi muito sofrimento da época. Nós temos aí os livros mostrando que não foi fácil. Então graças a Deus que com os decorrer das décadas 70, 80, o homem foi tomando uma consciência cristã e percebeu que dependia de Deus e melhorou um pouco. Não está como deveria ser. Era os anos 80, me lembro bem, quando aceitei o Evangelho, foi o ápice desses últimos 90 anos da igreja evangélica, a igreja crescendo, embora às vezes de uma maneira não salutar, não salubre. Então isso aí foi muito bom. O homem reconhecer e tentar agradar a Deus. E baseado nisso, o salmista, no Salmo 40, versículo 12, disse o seguinte: observa, a Bíblia é um tempo, é ontem, hoje, amanhã, eternamente. Enquanto estivermos aqui, a Bíblia vai dar instrução, vai advertir, vai mostrar o passado, os erros do passado, os conceitos futuros, o pacto da aliança presente, e aí nós teremos toda a autoridade para agradar a Deus, para andar na presença dele em espírito e verdade. Vejamos o que diz, Salmo 40, 12. Porque males inúmeros têm rodeado, as minhas iniquidades me rodearam, e de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, assim desfalece o meu coração. Por que o salmista estava dizendo isso? Porque começou a fazer coisas como
Muitos estão começando aí na atualidade, ou estão dando ênfase, pecando, vivendo dissolutamente, vivendo de maneira vulgar, desagradando a Deus quando deveria agradar. E chega a esse ponto, de modo que não posso olhar para cima, porque os meus pecados são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. E ele disse assim: por fim desfalece o meu coração. Então, amados, nós podemos aplicar isso a esses outros 90 ou 100 anos e ver que o homem tem tentado acertar, tem lutado, mas de uma maneira errada, porque não é a religião, não é a filosofia, não é a universidade. A universidade vai te preparar, vai deixar capaz de uma vida profissional, de ser uma excelente pessoa na sociedade, educada. Contudo, quando se trata de eternidade, quando se trata de salvação, de mudança comportamental, somente Jesus Cristo, somente a palavra é que nos dá a condição de agradar a Deus. Isso porque eu posso dizer com toda a autoridade do Espírito Santo de Deus, que nunca se viu tantos presídios sendo construídos, sendo ampliados, e não cabe mais os presidiários, estão superlotados. Nunca se viu tanto consultório médico de psicologia, como temos visto de psicoanálise. E a humanidade está indo pior. Nunca se viu tanta fabricação para mudança do comportamento do homem, para melhoramento, quando o homem tem interagido de forma contrária, porque assim se caracteriza o pecador que não agrada a Deus, que não faz a vontade de Deus, que não anda segundo aquilo que Deus tem proposto para a sua alegria espiritual, para a sua felicidade eterna. E nós estamos aqui para dizer que agrada-se o Senhor da seguinte forma: primeira coisa, abandonando, deixando o pecado, colocando Jesus como o único e suficiente Salvador, e assim vai amando a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro e grande mandamento, e as demais coisas vão se desenrolando na vida do ser humano, de forma que nós podemos ver uma mudança na sociedade, sem precisar de intervenção da segurança, que é a polícia, da justiça, que são os juízes e promotores, que têm trabalhado acirradamente para ajustar o povo que não quer nada com a vida, enquanto um cidadão de bem tem trabalhado, tem lutado pelo bem-estar da família. Muitos têm errado de maneira dissoluta, porque em primeiro lugar está desagradando a Deus. Para agradar a Deus, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 1, que diz: finalmente, irmãos, vos rogo e exorto no Senhor, que assim como recebeste de nós, que de maneira comum de andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais prosseguir mais. Observe, o apóstolo Paulo estava rogando, pedindo, para que sejamos, ou vejamos a exortação, o ensinamento do Senhor, que da maneira que convém andar diante de Deus. Olha, a gente aprendendo o que é bom, o que é agradável, o que é benéfico diante de Deus, nós começamos a andar. Então vai progredir cada vez mais, como diz o final do versículo. Então, tudo depende do conhecimento bíblico, do conhecimento do que o Senhor quer falar. Quem verdadeiramente conhece a palavra de Deus não entra por certos caminhos, não faz coisas, porque o Espírito Santo adverte. Daí o motivo que o próprio Jesus, quando estava partindo daqui, dizia que deixaria o Paráclito, o Espírito Santo, e que muitos seriam levados aos tribunais, etc. Mas ele disse também: e o Espírito Santo vos lembrará das coisas que vos tenho dito. Então, quem lê a Bíblia, o Espírito Santo vai lembrar o que está na Bíblia. Não adianta você ler aí o livro O Príncipe de Maquiavel. Você só vai lembrar, você só vai fazer maldades. Você lê o Compêndio de São Cipriano, você só vai fazer coisa ruim. O Espírito Santo não vai lhe lembrar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque você não leu, você não aprendeu. Você leu uma coisa ruim.
Daí o motivo que devemos deixar ser exortado, ser ensinado, ser ademostrado pela palavra de Deus para tomar esse conhecimento, para sair desta dificuldade de estar desagradando a Deus e o mundo aí em confusão, em conflito, se degenerando tanto material como espiritualmente. Então perceba que aquelas pessoas que também trabalham na empresa, um exemplo, trabalham na empresa, fugindo um pouco aqui da temática, elas fazem tudo para agradar o patrão, esquece os preceitos de Deus. Primeiro nós temos que agradar a Deus. Aí vem, se decepcionam, não crescem porque não tem capacidade. Quem tem capacidade, quem anda na presença de Deus, ele vai crescer, vai fluir naturalmente, que seja na agricultura, que seja dentro de uma empresa pública ou empresa particular, que seja como autônomo, como vendedor, ele vai crescer, vai chegar à prosperidade. Então se escondem para não fazer o trabalho porque não tem capacidade, e o fim, o que acontece? A decepção, porque estão tentando agradar o homem. Quando tenta se agradar o homem antes de Deus, aí vem os títulos humanos. Quais são os títulos humanos? Nós somos, aqui vamos falar de um pejorativo. Recebe o título de babão, de xeleléu, cabueta, x9, bajulador. Esses aí os títulos de quem agrada o homem. Contudo, quem agrada a Deus recebe o título lá em 2 aos Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, as pessoas que deixam de agradar a Deus perdem a bênção, porque não tem prazer nas coisas de Deus, tem prazer nas coisas de um homem. E um mortal não pode agradar completamente a outro mortal, porque ele é limitado. Agora, o Deus de Israel, o Deus soberano no universo, ele está acima de tudo e de todos. Por isso é que o escritor Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 29, diz o seguinte: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: importa obedecer a Deus mais do que os homens. Então, primeiro você tem que obedecer a Deus. Quando você obedecer a Deus, quando você agradar a Deus, você aprende a obedecer e agradar os homens. Quem agrada e obedece a Deus, automaticamente cumpre as suas obrigações de cidadão civil e a sua principal obrigação de cidadão do reino de Deus. Então, notoriamente, quando amamos alguém, tenta aí desse contexto, fazemos tudo para agradar. Se realmente amamos. Da mesma sorte, quem ama a Deus faz tudo para agradar a Deus, e quem cerca os homens, os amigos, os familiares, os parentes, os aderentes, são abençoados, são edificados nessa graça e conhecimento. Vamos ler aqui em Eclesiastes, capítulo 12, 26. Estamos chegando ao final. Aquele que lhe é agradável a Deus, ele dá sabedoria, ciência e alegria. Mas o pecador, ele dá a tarefa de recolher e acumular bens, que depois passará a quem lhe agrada. Isto é, ainda vaidade e vento que passa. O que foi que o sábio diz? Aquele que agrada a Deus tem ciência, tem sabedoria, tem alegria. Quem agrada o homem vive na prática do pecado pode até ajuntar bens. Observe, tem pessoas que são desobedientes, são prevaricadoras da palavra de Deus, mas aparentemente estão juntando bens, estão enricando. Mas a Bíblia diz que não desfruta. Se a Bíblia diz que não desfruta, o que acontece? Acumular bens que depois passará a quem lhe agrada, a quem Deus se agrada. Pessoas que trabalham a vida toda, entram na aposentadoria trabalhando como louco e não podem desfrutar porque não está agradando a Deus, está agradando a homem. É vaidade, é vento que passa. Então, por mais duradoura, por mais longânima que uma vida seja, de 70, 80, 90 anos, diante da eternidade, é como aquele vento que passa, passou,
aquele refrigério acabou-se, não existe mais nada. Então, vamos fazer tudo para agradar a Deus, para andar na presença de Deus, em espírito e verdade. E, por fim, para agradar a Deus é preciso o quê? Fé. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Observe, os crentes, por humildes, por pobres que sejam, eles sabem que um dia morará na eternidade, estará ao lado de Deus. A dor, a limitação, às vezes até a fome, a doença passará. É um momento rápido. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Isso é fé? É você ter certeza que as coisas vão acontecer. É esse firme fundamento na palavra do Senhor. Agrade a Deus e seja feliz por toda a eternidade. Amém.